Olá pessoal, meu nome é José Alfredo Júnior, eu estou cursando Ciências Biológicas bacharelado pela Uninter. Eu estou aqui para apresentar meu trabalho de portfólio da fase A2 de 2020. O objetivo desse trabalho é fazer uma análise comparativa entre as cidades de Altamira, no Pará, e a cidade onde eu moro, que é Conceição dos Ouros, em Minas Gerais. Então, de início eu vou estar falando das características gerais de cada uma. E depois, como foi proposto pela escola, eu vou estar escolhendo 3 itens de uma lista da pesquisa que a gente fez e vou estar fazendo a comparação dessas características. Altamira é um dos 144 municípios do estado do Pará. Ele está localizado na mesma região sudeste. Ele é considerado o maior município do Brasil em extensão territorial. Ele possui 159 mil km² de extensão. Sua população ela passa dos 114 mil habitantes. O PIB per capita é mais de R$22 mil, o que lhe confere o 10º colocado no estado. Altamira pode ser lembrada ou mais conhecida também pelo rio Xingu. Ele tem aproximadamente 1.979 quilômetros e é um afluente do rio Amazonas pelo lado direito. Então, Conceição dos Ouros é um dos 853 municípios de Minas Gerais. Ela está localizada no extremo sul, bem próximo da divisa com São Paulo. Mais de 11 mil habitantes, uma área total de 182 km². O PIB per capita passa dos 12 mil, o que nos dá o lugar de 320 no ranking. Ela está localizada no circuito das Serras da Mantiqueira, que confere bastante presença do ecoturismo. Tem bastante cachoeiras, a fauna, flora, observação de pássaros. E temos também a Serra Grande, com mais de 1.500 metros de altitude. Fazendo uma análise comparativa entre os dois municípios, começando pelas atividades econômicas, pode-se dizer que Altamira, até pelo tamanho que ele tem, a extensão territorial, as atividades são bem diversas ao longo da cidade. Basicamente é composta pela agropecuária, comércios e serviços públicos. Dentre eles está a pesca, o extrativismo, principalmente da borracha, e também pode-se destacar os produtores autônomos, o artesanato e as atividades ribeirinhas. Mesmo com todos os transtornos ambientais e sociais causados pela usina de Belo Monte, ela ainda faz parte da economia local, com a geração de empregos e serviços. Já Conceição dos Ouros se destaca pela indústria do polvilho azedo, produzindo cerca de 15 a 20 toneladas por ano, em suas mais de 20 fábricas. Temos também a indústria do gesso, que produz por dia 150 mil placas, e abastece a região do sul de Minas, a capital São Paulo e grande parte do interior também de São Paulo. E temos também a indústria de peças automotivas. São 2 fábricas instaladas na cidade e elas geram mais de 1.000 empregos. Agora comparando o bioma de Conceição dos Ouros é o bioma da Mata Atlântica. A Mata Atlântica representa 13% do território nacional, como você pode olhar aí no mapa. Sendo que 60% da população aproximadamente vive nessas áreas, o que explica também ela ser uma das áreas mais desmatadas do Brasil. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisa e Estatística, resta apenas 12,4% de mata nativa. Os animais mais conhecidos da Mata Atlântica são o mico-leão dourado, a onça pintada, o bicho-preguiça e a capivara. Algumas das árvores mais comuns são o pau-brasil, o ipê, o cedro e o jequitibá. Já Altamira ela apresenta o bioma da Amazônia. Esse bioma chega a ocupar uma área de 4 milhões de km², representando cerca de 40% do território nacional. Cerca de 9% da população vive nessa área e, embora seja um dos biomas mais preservados do Brasil, 16% do total de sua área de mata nativa já foi devastada. Esse bioma possui cerca de 30 milhões de espécies animais. Talvez os mais famosos deles sejam os macacos, coatás, os guaribás, barrigudos e vários outros. Já entre os mamíferos terrestres se encontram onças, tamanduás, esquilos, mamíferos aquáticos como o peixe-boi e o boto. Entre as árvores temos o angelim vermelho, o jacarandá, cajuaçu, andiroba,
Tatajuba e Amassaranduba. Agora, fazendo uma comparação sobre o clima de Conceição dos Ouros é tropical de altitude, a temperatura média está na casa dos 17 graus, no inverno dificilmente passa de 0 graus e no verão geralmente não passa de 30 graus. As chuvas são bem moderadas e sazonais. Já em Altamira o clima é chamado de equatorial úmido, que é bastante característico das regiões que ficam bem próximo à linha do Equador. Durante o ano inteiro o clima é quente, chove bastante, é bastante úmido. A temperatura geralmente fica entre 19 a 33 graus, sendo que raramente ela é inferior a 17 graus e dificilmente ela passa dos 36 a máxima. Bem, era isso que eu tinha para passar. Eu espero ter contribuído um pouco no conhecimento dessas duas cidades. Se quiser pode deixar um comentário e obrigado por ter assistido.